Boa noite a todos, mais um podcast Rita Glan no ar com vocês, nesse dia 20 de maio, né, de 2026. É uma honra estar com vocês novamente, uma alegria estar nessa nova temporada do podcast Rita Glan. Estamos nesse mês de maio, que é o mês das mães, o mês das noivas e o mês de Maria. Vamos lá. Hoje eu tô aqui com convidados especiais para mim, né, de coração. Eu tô com convidados de família, estamos em família. Vamos ver se esse podcast vai ser mais descontraído. Eu acho que tem tudo para ser descontraído, né? Que a gente está em família, o impasse é mais solto, mais contido, mas você vai conhecer a trajetória da nossa família mais intimamente, né? Que eu já apresento o podcast aqui com meu pai. E hoje eu estou com a pedagoga Cristiana Santos, que é mais conhecida como a minha irmã mais nova, né, Cris? Isso. Se apresenta a todos aí, Cris. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer minha família, né, meu pai que está aqui, a Rita, minha irmã, né, o pessoal da TV Mais Brasil. E já vou logo mandando um beijo para os meus filhos, Thaís, Tainá e Pedro. Mamãe ama. Homenagem a vocês também, né, que eu tô aqui, que são a base da minha força, né? Agradeço a Paulinha e a todos da TV Mais Brasil por esses dias. Saí, pai, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a Paulinha, Glauco e Irã me dar essa alegria de eu estar aqui com a minha família hoje. Isso me enche o coração de alegria. Que bom que me faz, o bem que me faz a TV Mais Brasil, a TV Mais Coração, a TV Mais Família. Uma boa noite a todos. Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou estar entrevistando a minha irmã, apesar de estar perto dela, conhecê-la bastante, né? E nós somos da geração das 3 mais velhas, né? Eu, a Maria e a Cris. A Maria é uma contadora, né? Em breve eu vou trazê-la aqui também. É muito inteligente, por sinal, né? A gente fala que é uma das irmãs também, né, Cris? Da mais inteligente, que faz nossos impostos, resolve nossa parte contábil. Tem eu, a Rita, né, que estou nessa área de moda, governanta de residência, que entrei através do meu pai. E a Cris, que é uma pedagoga. A Cris eu acompanhei muito de perto, mas vocês vão ouvir dela mesmo, né, Cris? O que te levou a fazer pedagogia? Fala pra gente como você se sente, porque você tá bem com crianças menores, né? Porque eu fiz letras, né, Cris? Bem depois da Cris, eu sou formada em letras, sou bacharel em letras, mas eu já pegaria ali mais os adolescentes, né, Cris? A Cris já mexe com crianças menores. Isso. Fala um pouco aí, Cris, que eu te acompanhei, apesar de estar trabalhando distante. O que te levou a fazer pedagogia, Cris? Eu penso assim, a pedagogia para mim, ela foi um sonho de criança, né? Acho que vocês, né, que brincavam comigo, eu tinha muito costume de... Eu lembro que o meu sonho de criança era ter uma lousa, né? Eu queria uma lousa, eu lembro que a minha mãe ali com muito esforço comprou uma lousinha e um giz, e eu amava aquela lousa, eu amava ensinar. E ali eu gostava de corrigir caderno, eu falo que é ironia, porque hoje eu não gosto de apagar lousa, tá? A gente ficava apagando, é uma coisa que eu não gosto mais de gostava. comer pó de giz. Mas sempre tem um aluno voluntário, como eu era na época, né? É verdade. E assim, me lembro assim que eu sempre fui apaixonada pela área da educação, admirava os professores, né? Inclusive, eu tenho contato com a primeira professora, a professora Irene. Você tem, Cris, ainda? Professora Irene, nos encontramos, a primeira professora, né? Ela conhece o pessoal lá da família, faz a obra na Igreja Católica. E um beijo para ela, né? Que ela é uma das inspirações para eu estar aqui. E eu fiquei, assim, um período, assim, como eu tive filho nova, né? Tive a Thaís já com 20, depois engravidei da Tainá em seguida. Então, eu tive que paralisar os sonhos, né, um pouco. Eu acredito que para uma mulher negra e que logo teve filho novo, para a sociedade eu não tinha nenhum tipo de formação. Eu sempre trabalhei em mercado, né? Então, assim, para a sociedade já tava acabado ali, né? Mas eu falei assim, não, eu quero mais, né? Eu tive uma vida, assim, bastante difícil, a moradia, assim, bem difícil, um casamento em alguns momentos complicados. E eu tive que enfrentar a cara feia do esposo de não querer estudar, tive que enfrentar a parte financeira.
E os obstáculos, né, de você estar com 2 crianças, porque quando eu fui fazer faculdade, a Tainá mamava no peito, né? Tinha 1 ano e 10 meses, a Thaís tinha acabado de fazer 4, né? Então, os desafios foram muito. Eu acho que quando você não tem um apoio moral, eu acho que tudo se torna bem mais difícil. Mas quando você tem Deus na frente, não existe obstáculo. E eu acredito que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E você foi uma das pessoas, né, que me incentivou e que me ajudou financeiramente, né? E a Aline também, que é uma outra irmã, né? A Aline trabalhava no MEC na época, e juntou um dinheirinho para me ajudar a fazer faculdade. Eu fui a primeira, né, de nós todos ali, na época em que faculdade era uma coisa muito difícil, era tudo muito presencial, né? Os valores eram muito caros, era muito difícil você ver alguém que tinha uma faculdade. Hoje o curso superior, você faz ele aí no celular, sentado, deitado na sua cama, né? E eu tinha que ir para a realidade. Então, acho que enfrentar e até conseguir alguém para cuidar, né, dos meus filhos para eu ir, eu precisei muito da rede de apoio. E eu agradeço muito a minha família, a Luana, que é uma das irmãs que cuidou, a Josi, que é a irmã mais nova, né? Eu precisei ter colaboração da família do Pedro também. Então, eu sou muito grata a Deus até onde eu cheguei, e eu tenho certeza que o mérito não é meu, o mérito é dele, né? De Deus, né? De Deus. Cris, eu quero que te fala, eu sei que você falou das dificuldades, tudo, e a gente volta a falar de Deus, né? Toda a honra, toda a glória seja dada sempre a Ele, né? Que é Ele que nos coloca de pé, não é à toa que nós estamos aqui. Cris, eu vou até pedir para a Paulinha colocar a imagem do RG da Moda também, que agora eu estou numa transição. O RG da Moda aí hoje é Rita Grace, né? Que eu senti muito de Deus, é um sonho do meu coração, você sabe que é moda. E ele fez uma transição no nome, que é Rita Grace, né? RG da Moda Rita Grace, que eu senti muito nas minhas noites de oração. Deus dizendo comigo que a graça dele estava sobre mim, entendeu? Amém. E a gente está com aluguel de vestido de festa, para Biê, né? Tô começando com brechó de luxo e vai ter também como consultora de imagem, eu vou trazer muita coisa boa para todo mundo, né? Eu quero que seja essa inspiração para todo mundo. E eu quero que a graça de Deus que está sobre mim alcance o Deus onipotente que está dentro de todo mundo, né, Cris? Amém. Que a moda que acolhe agora também abençoa. É verdade. Isso aí, é bom você estar vestindo o nome ali de alguém que está conectado. E a gente tem que estar linda, maravilhosa, bonita. E você, Cris, eu sei que eu acompanhei sua trajetória, mas eu trabalhava meio distante, né? Porque eu dormia em trabalho, eu ficava um pouco longe, né? Teve essa parte que eu te dava essa força. Mas você teve a Thaís, daí você teve a Tainá, e era dona de casa, o Pedro não te apoiava, né, na época. Não tive apoio dele. Mas o que te dava essa força de conseguir levar um filho? Você chegou a levar para a escola, né, para trabalho? Sim, em muitos momentos eu tinha quando eu tinha alguma festinha, alguma coisa na escola, ou sempre que eu tinha oportunidade, eu passava, pegava a Thaís na escola e era tudo de ônibus. Não tinha Uber naquela época, não. Era tudo, né, ou era ônibus ou era a pé. Então, eu passava, às vezes, pegava a Thaís já na escola pública, e já ali já pegava o ônibus, tinha que correr para não perder o ônibus, né? Porque eu tinha horário para entrar. Eu acredito que quando Deus coloca algo no seu coração, você não enxerga os obstáculos, né? Eu tive muito obstáculo, e eu penso, assim, que a parte mais difícil é quando você não tem um apoio psicológico. Que eu penso quando você não tem um apoio financeiro, você vai buscar. Então, eu lavava roupa para fora na época, fazia faxina, não tenho vergonha de falar. Trabalhava ali na Faria Lima, limpava o prédio de manhã lá do Seu Roberto, né? E alguns prédios que eu lembro que fazia faxina final, né? Comerciais que ele adquiria final de semana. Eu mesmo grávida do Pedro Henrique, eu ainda fiquei, né, fazendo isso. E o período da gravidez, tanto que no começo eu escondi que eu estava grávida dele, porque eu queria trabalhar e eu sabia que eles não iam deixar. Sim. E eu já tinha terminado a faculdade e eu passei muito bem no concurso público, né, na Prefeitura de Embu das Artes, e eu acabei perdendo esse concurso por conta que eu passei muito dentro. Eu fui chamada em setembro e eu me formava em dezembro. Nossa. Então, assim, o que todo mundo estudava, e quando eu passei eu não acreditei. Então, ali eu já senti que foi Deus que abriu uma porta, né, para mim. E que, claro, a gente é um instrumento usado por Deus, né? Mas eu sempre tive, assim, muita vontade. Eu falava, Deus, eu quero chegar, eu quero ser professora concursada. Eu sempre tive isso. Eu falei, eu vou entrar concursada.
E eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar apostila, e eu lembro que tinha uma colega minha, Marcelina, ela tinha o dinheiro, mas não tinha o tempo. Eu pegava a apostila, resumia. Hoje você tem toda a facilidade da IA, né? A IA era eu, né? Era Cris, IC. Então eu pegava, fazia os resumos e mandava para ela. Eu lembro que até nesse concurso que eu estudei para ela, eu passei, ela acabou não passando, mas é porque eu fazia o resumo e dava para ela resumido, para facilitar a vida dela também, né? E assim, eu acredito que Deus ele envia anjos, né, na vida da gente, como vocês, como a minha família, né, todos, em diversos momentos. Eu tenho certeza, assim, que Deus sempre enviou pessoas boas, como ainda envia, né, para me ajudar. Mas eu tinha uma força muito, eu tinha algo assim muito forte dentro de mim de que eu ia conseguir. Porque a fé é a certeza, né, é a certeza das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê, né. Eu não conseguia ver, então assim, eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro concurso, o meu marido mesmo, né, na época que ele é falecido agora, e ele falou assim, você não vai conseguir, você acabou de entrar na faculdade, eu tava acho que segundo semestre ainda, primeiro ano, né, tava terminando o primeiro ano da faculdade, e eu fiz esse concurso assim, porque eu não sabia o que era, porque minhas colegas falaram, faz, eu fiz a inscrição. E eu me admirei. Quando eles falaram que eu passei, eu falei, como assim? Eu não estudei, não sei. Eu fiz assim, meio que pela dedução e deu certo, né? E depois disso, eu entendi que o concurso público era o que realmente eu queria para mim. Porque eu precisava essa parte da estabilidade. Sim. Né? Então, assim, eu fui assim, sempre tentando, com os meios que eu tinha, entender o que era o concurso público, como que eu poderia fazer para chegar. Eu estava assim fora da expectativa, né, de muitas pessoas, acho que na contramão de tudo, né, por ter os filhos, por não ter condições financeiras, por não ter um apoio, né, dentro de casa, porque eu acho que a dificuldade da mulher hoje em dia barra muito no apoio que ela tem dentro de casa, às vezes, para sair. E, assim, o recado que eu dou, assim, eu falo até para os meus filhos, né? E eu falo assim, eu não posso dar muita coisa, mas eu acredito que a gente poder passar para eles a nossa fé e o estudo, eu acredito que isso aí é uma coisa que, com o resto, eles vão conseguir sozinhos, porque eu não queria ter uma vida para ficar assim só na média. Eu queria ser um pouco acima da média, né? Claro que tem as dificuldades, eu passei muita luta para chegar até aqui, mas eu também tive muitas vitórias. Verdade. Né? Então não foi fácil não, mas é possível. É possível. Pai, você quer falar alguma eu quero coisa falar com a Cris? Vamos lá. Que, como um bom pai, estou orgulhoso pelas minhas filhas ter vencido. E isso me enche o coração de alegria. E eu já tenho que aprender um pouco aqui com a minha filhinha, que discutindo sobre a adolescência, um dia eu perguntei para ela, nós não temos que investir mais na adolescência? Ela me disse, não, papai, nós temos que investir na criança, a criança tendo uma boa base. Muitas vezes ela leva a vida dela sozinha, então eu aprendi que a base mesmo era cuidar de criança. É como eu sou agricultor, quando a gente planta uma plantinha, a gente cuidando ela desde pequena, ela dá frutos. Então, eu acho que a minha filha está no caminho certo, e isso me enche de orgulho. Cris, ver ela cuidar de criança. É verdade. Cris, eu quero saber se é isso mesmo. Papai tocou num assunto aí, eu quero saber se a base é a criança mesmo. Eu vou até, antes de você fazer essa explanação para os nossos telespectadores, porque hoje está muito, não só hoje, acho que isso já vem de época, mas é que ninguém falava sobre isso, né? É muita gente cheia de bloqueio. Poucas pessoas conseguem falar hoje. E cada um leva a vida do jeito que dá. E hoje a gente tem a psicanálise muito em voga, né, Cris? Hoje a gente começa a entender cada ser humano como ele é. Tem pessoas que vão conseguir falar e outros não, né, Cris? Cris sabe que eu sou a faladeira de casa, né? Não é à toa que eu tô aqui. Eu falo o que eu sinto e às vezes eu tô num processo de aprendizado, até de aprender a falar, né? Porque às vezes não é o que se fala, é como se fala. Você mesmo já falou isso pra mim.
Mas tem muitos bloqueios e tem crianças que já chegam com você cheias de bloqueio. Como hoje você, como pedagoga, eu sei que você não é uma psicóloga, mas é uma pedagoga que você lidar com crianças e sabe tudo delas mais até que os pais. Como que você diria que a gente colocaria uma criança dessa para... Você vê que a adolescência, os adolescentes estão muito distantes da gente hoje. São diferentes da nossa época, né? Eu penso hoje em dia, assim, eu vou dizer mais a nível de prática mesmo, né? Sim. Quando você começa a entender um pouco o universo infantil, eu me vejo como eu fui falha com os meus filhos. Como eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, né, da infância, enquanto a infância deles, né? Eu passei por um período em que eu fiquei muito ausente, né? Eu tive que trabalhar muito, você sabe, por questões financeiras, né? Em que meu esposo acabou na época se envolvendo. E eu vejo quanto eu vejo isso tem sobrecarregado, né? E tem refletido na vida deles hoje em dia, essa ausência, né? Hoje, com outra cabeça, eu teria uma outra maneira de conduzir, de proceder, mas é como eu passei com a psicóloga, ele fala, você deu o que você tinha naquele momento, né? Não fugindo aqui do que você falou, mas assim, né, como a gente tá no mês ali das mães, né? Então, muitas vezes a gente tem muito costume de culpar não só a mãe, mas a criação dos nossos pais, né? Ou às vezes focar nos erros deles, né? Mas a gente tem que focar nos acertos, porque eles deram o que eles tiveram naquela época, né? Então, acredito que quando você pega uma certa maturidade, você começa a entender que todos nós somos passíveis de erro, né? Não quer dizer que a gente erra, mas somos passíveis. E hoje a gente trabalha muito com essa parte de deixar a criança se expressar. Então, você tem muitos conflitos. Eu acredito que hoje, nós como pais, né? E eu falo porque hoje os meus filhos são grandes, né? Hoje o Pedrinho vai fazer 20, a Tainá está com 25, a Thaís com 27, né? Mas eu trabalho em creche, né? Que são crianças de 0 a um pouquinho menos de 4, né? Então, tem bebês que chegam pra gente lá com menos de um mês. E a gente acaba convivendo muito mais do que os pais. Então, assim, eu acredito que hoje não devemos ter medo de deixar a criança se frustrar. Sim. A frustração faz parte do crescimento, Sim. né? Então, eu vejo que, às vezes, as crianças elas se envolvem em conflito, como nós adultos também. Sim. E a própria psicanálise sabe, o que aconteceu na infância não fica só na infância. Não. Né? Então, toda essa parte, apesar de eu não ser psicanalista, mas a gente tem muito a psicologia dentro do curso de pedagogia, ela vem ao longo, né? E alguns estudos que a gente vem sempre fazendo formação. E a criança, tudo que acontece ali na primeira infância, como que ela lidar com os traumas, por mais que ela não lembre, isso vai estar incutido dentro dela. Quando ela passa por uma situação parecida quando ela cresce, nós temos as dores infantis, a criança interior. Sim, tanto se fala hoje da criança interior, essa criança ela fica ferida. Então ela pode ter uma falta de pai, ela pode ter uma ausência de mãe, ela pode ser uma criança que foi reprimida, e tudo isso vai refletir na idade dela adulta. Então, muitas vezes, a gente vê muitas meninas carentes porque ela teve uma falta de pai. Então, ela vai começar a escorar em qualquer tipo de relacionamento que inconscientemente vai trazer aquela presença, né? Daquele pai que ela não teve, né? Entendi. Então, assim, eu penso que a gente, além de deixar ele se frustrar, a gente tem que acolher. Quando acontece algum problema na escola, algum conflito entre eles, a gente já não entra tentando acabar com aquele conflito. A gente espera e fica mediando ali. Sim. Claro que a gente não vai deixar ele correr o risco de se machucar, mas às vezes a gente deixa eles mesmos se enfrentar e resolver, porque quando eles crescerem, eles vão ter que aprender a lidar com conflitos. Isso. E quando uma criança ela é calada, muitas vezes não consegue se expressar e dar nome porque eu tô sentindo, porque ela está sentindo, muitas vezes quando adulta ela só vai conseguir se expressar através do choro. Porque ela não vai saber nomear, então muitas vezes você vai pedir para ela respirar um pouquinho, ou vai problematizar. Então, no caso, eu tenho uma criança que mordeu a outra, isso acontece muito, que eu tô com a faixa etária de B2, né? Então, a gente já tá trabalhando um projeto, né, que chama o projeto Mordida Não Napoleão. Ah, é? Tem um livrinho chamado Mordida Não, então a gente trabalha a mordida. Então, a gente não só fala não morde, mas a gente coloca a consequência. Então, um amiguinho mordeu o outro,
A gente vai colocar, olha, a mãozinha dele agora tá doendo. E como que ele tá? Aí aquele que morde, nem sempre uma criança vai morder o outro e a gente acha ele mal. Não. Às vezes a gente não vê uma coisa e vai com vontade de morder porque é fofo. Às vezes que é fofo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa visão sábia de conduzir e fazer com que a criança, mesmo muito pequenininha, ela entende, por mais que você fale que não, nós não falamos num diminutivo, mordidinha, tapinha, não. É o tapa, é a mordida, de uma maneira em que a criança vai entender a linguagem do adulto, claro que sempre, né, se colocando na altura dela para que ela possa entender, colocando de uma maneira muito pedagógica, de acordo com a idade, né? Eu trabalho de tarde com fundamental. Esse ano eu tô com o 3º ano, trabalho de tarde com o 1º ao 5º. E de manhã eu tô com creche, né? Então são 2 prefeituras diferentes. Então a gente tem toda uma linguagem adaptada de acordo com a faixa etária da criança. Então, assim, não é calar a criança, mas é deixar ela chorar quando ela foi mordida. E no caso, a criança que mordeu, ela vai entender que o que ela fez não foi aprovado e que aquilo causou uma dor ao colega dela. Vamos transformar isso num carinho? Vamos transformar isso, né, de uma maneira? E aí a gente percebe muito dele, quando ele começa a brigar, eu falo, não pode. Aí mordeu, então ele começa já a fazer o carinho no outro, às vezes eles dão uma disfarçada quando ele vai morder, então eles são muito espertos, entendeu? E a gente deixa a criança que chorou, a gente deixa, ela tem um momento, né, de externar a dor que ela está sentindo. E eu lembro que isso desde pequena, quando eu tinha um professor psicólogo e eu tive conflitos também. Eu lembro que às vezes a Tainá chorava bastante. E ele falava assim, naquele momento ela não gosta de você. E ela vai colocar a raiva dela pra fora. E se você não tem uma certa experiência, às vezes eu tinha vontade de bater. Não vou dizer, eu sou normal, eu sou mãe, entendeu? E ele falava, não, deixa ela externar, depois você vai conversar. Então eu deixava ela jogar a raiva dela pra fora. Não sou obrigada, nenhuma mãe é obrigada a ouvir o filho com má criação, porque ela vai ser ofendida independente de ser criança, né? Mas ela deixa ele externar em um outro local. Na época eu não tinha um quarto para colocar minha filha para chorar, ela ia chorar lá na lavanderia e eu deixava ela chorar, depois a gente voltava, aí ela já tinha, né, extravasado, se acalmava, eu conversava, problematizava, né, essa parte, acredito que me ajudou bastante a lidar, né, porque cada filho é um filho, né, é igual eu falo, cada estudante que você pega, cada criança que Deus, que chega na sua vida é uma criança. Não tem como você ter uma linha contínua de como vai proceder. Então, assim, só mesmo no momento. Mas com estudo e com o dia a dia, né, a prática, eu acredito que a prática ela é fundamental. Você vai conseguindo articular meios para que consiga essa criança venha a crescer um adulto mais sadio. Mas eu vejo assim que hoje em dia não é difícil você lidar com a criança. Eu acho que a gente vem com uma sociedade que é bastante difícil. Então, hoje em dia, se você... Não é punição, mas se você corrige uma criança, às vezes você tem um pai que vai em cima de você porque ele não quer que o filho dele seja corrigido. Só que o filho dele tá ali com você por meses, né? E ele é do pai pro resto da vida. Então, a gente sempre procura orientar os pais... Quando a gente tem oportunidade de conversa, em reunião de pais, como deve proceder de acordo com o que nós estudamos, de acordo com a nossa prática, de acordo com resultados, né? Não são experiências, são resultados que a gente já tem, que a gente vem trabalhando, né? Não tenho tanto tempo como minhas amigas, mas eu tenho 14 anos na área, então você tem uma certa experiência com diversas turmas, eu passei por tudo. Né, fundamental, não trabalho com adolescente, trabalho com pré-adolescente ali, mas desde pequenininho, e trabalhei já na prefeitura do Taboão também 6 anos, estou em São Paulo, estou na prefeitura do Embu das Artes, então assim, eu tenho uma certa bagagem para lidar, né, e quando a gente não fala por falar. Eu falo como mãe. Sim. E eu sempre coloco para os pais, entendeu? Eu falo, eu sou mãe antes de tudo. Eu entendo quando o pai está inseguro que ele deixa uma criança, mas é importante ele também, né, ouvir e entender que o que a gente está fazendo não é para o mal da criança. Não. Né? E a criança ela vai se frustrar, ela vai chorar. E isso é natural. Isso é natural porque a nossa vida não é só de risos, né? Não. E quando ele crescer, ele vai se frustrar, ele vai chorar. Só que quando ele cresce, não tem mais a professora para orientar e muitas vezes não tem a mãe, né? Então a gente cria o nosso filho pro mundo, pra vida, né? Pra vida. E então
questões da gente conseguir orientá-los é muito importante. Pai, eu vou... Fale. Então, desculpe, e eu choro hoje porque que na minha infância eu não tive uma professorinha dessa me dando Pois aula, é. hein? Como era difícil no meu tempo. Aquele tempo era resolvido do jeito que você falou assim. Hoje a gente tem vontade de bater e não bate. Só que naquele tempo a gente apanhava mesmo. O pessoal que tem a minha idade, da minha época, era diferente. Isso aí que você está falando, que maravilha. A gente tinha que aprender na raça. E depois que saía da escola, a nossa creche era o trabalho já. E o brincar Que é muito bom. importante, né? O nosso brincar, nossa. Mas você, como pai, você também já pegou várias gerações, né? Na nossa geração como criança. Sim. E hoje E- ele pega gerações do neto. Do O que você neto. me diz das suas mudanças? Porque Viu, você meu filho? mudou. E Pai eu mudou. trabalhei. Ele era mais bravo com a gente, não era? E que eu- nós e eu apanhávamos. trabalhei. Hoje ninguém apanha, E eu- não. Apanha, não. E eu trabalhei com o filho dos outros também, né? Que desde de 74 para frente, eu tinha minha criançada em casa e ainda tinha que cuidar do filho dos outros. Pai, e por que os pais mudam com o tempo? A gente muda porque ouvindo, como ela está falando aqui, eu ouvia a rádio e era esses psicólogos no rádio que eles iam falar. Que no meu tempo, como se faz, no meu tempo, gente, não vai, era a taca que resolvia. Criança que Palmatória. desobedecia a pai, apanhava. Então eu fui muito reprimido isso. Hoje eu vejo meu neto falar, no nosso tempo nós não podíamos falar. Se o pai falar, psiu, a gente ficava caladinho. Agora hoje é uma maravilha, eu vejo você. Hoje é o inverso, né? Hoje o filho fala pro pai, eu não quero O ouvir, filho fala pro fica pai. quieto. Então, você vê, é do extremo ao outro. É. Eu convivi com essa turma tudo e continuo convivendo. Hoje eu vejo que os netos têm uma liberdade que pro meu tempo era demais. Porque se eu for pensar no bisavô dele, se ele chegasse da minha casa, ele falasse, na sua casa tá faltando taca. Ô, Aí Cris, você vê como é que são as coisas. mas você que está inserida no meio do ensino, né? Você como pedagoga, o papai falou sobre isso, mas você falou que às vezes o pai não gosta que o professor corrija. Não. O que acontece hoje, você como pedagoga? Tem muita insegurança, tem medo? O que acontece? Eu vejo hoje em dia, por mim, já passei diversas situações, mas por colegas minhas, muito adoecida. Porque hoje em dia se olha muito, não que você não deva ter olhar para a criança, mas eu acho que muitas vezes falta esse olhar de como olhar o professor. O professor também é uma pessoa humana, é uma pessoa que está ali para fazer o melhor. Eu vejo muitas colegas minhas, às vezes, enfiando a mão no bolso para fazer coisas. Por exemplo, às vezes ela quer imprimir alguma atividade, ela vai pegar a impressora dela, como eu mesmo faço, entendeu? Às vezes ela quer fazer um material mais bonitinho, ela vai pegar do recurso próprio para fazer, porque muitas vezes na área pública você acaba não tendo, né? E eu vejo que, infelizmente, o pessoal acaba estando adoecido, né? Pela essa falta de empatia. Às vezes a empatia ou da própria gestão, ou da própria comunidade, ou desse olhar para o professor como uma pessoa que quer o bem, né? Porque muitas vezes ele vai tentar fazer alguma coisa para ajudar, e esse pai ou essa mãe vai se opor a ele, ou não, às vezes nem vai ter uma conversa para saber o que houve, né? Já vai ali, você brigou com meu filho, você agrediu o meu filho, né? Ou agrediu com palavras e tudo. E isso adoece, né? Isso adoece o professor psicologicamente. Ele tem que continuar com o psicológico dele bom para enfrentar uma sala de aula, sendo que geralmente, a sala de aula você está ali na média de 30 alunos. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem muita inclusão. Sim. E uma inclusão que muitas vezes ela acontece só no papel, porque eu falo por mim, eu tenho 2 autistas, com laudo, fora as outras crianças que têm N coisas que não têm laudo, e eu sou sozinha na sala de aula, entendeu? E aí não existe uma linha de aluno, né? São assim, então você pode pegar um aluno lá no 3º ano que produz, e você vai pegar um que ele não sabe escrever o nome, que você vai chamar a família e ele falar,
ele é assim mesmo. Ele sempre foi assim. Sempre foi assim. E às vezes quando você consegue falar com a família, porque tem famílias que você tenta e você se vê que você tá sozinha. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu vejo que todo esse processo tem adoecido muito a área da educação. Nossa. Paulinha, eu vou pedir para você mostrar umas fotos da Cris aí, na trajetória dela como professora. Vamos dar uma olhada no que você mandou. Cris, e aí? O que você está fazendo com essa faixa na cabeça, esse turbante? a gente tem o Novembro Negro, né? Um mês que a gente trabalha, um mês da consciência negra, né? Na Prefeitura de São Paulo. E eu estava aí fazendo uma contação de história coletiva, né? Essa turma eu estava com a turminha do MG1. E eu colocou algumas roupas ali para fazer a representatividade da cultura afro, né? E afro-brasileira. E é esse livro aí, a gente está contando um pouquinho sobre, acho que chamava Carta Entre Marias. Então ele fala um pouquinho sobre a cultura africana, ali é o risquinho de cabelo dos meninos, que tudo tem um sentido, né? Sim. Que a gente vê que os menininhos hoje em dia faz só o risquinho, mas não sabe. Isso aí é um tipo de ritual que eles usam para passagem da adolescência, como as tranças também tem todo o significado, né? Então a Prefeitura de São Paulo, ela tem muito esse trabalho com a cultura afro. Entendi. Então novembro a gente trabalha Novembro Negro. Entendi. O que a gente tem mais? Agora, Peraí, pai, ó, tem mais uma foto ali. Pai. Isso aqui é uma outra coisa que a gente gosta muito de trabalhar, que é, com qual penteado eu vou. Então, a valorização da cultura afro também, porque muitas vezes a pessoa fala um mês da consciência negra, né? Desde o ano de 2003, é obrigatório o ensino público e se inserir a história afro, né? Não só a afro, mas também indígena, mas a afro, para poder dar significado. Porque se você perceber, nós como nós éramos pequenos, a gente só tinha boneca branca, loira, hoje que tá do tendo, olho né? azul, do olho verde. Então, assim, a gente tenta trazer literatura, não só os personagens da literatura negra, como os outros também, né? Mas inserir como autores negros também, né? Não, e já tá ali qual penteado eu vou para o Isso, cabelo afro. E eu vejo já a valorização, tem uma estrutura né? A valorização diferente, né? deles olhando a gente, né? E assim, começando a deixar o cabelo mais cacheado igual não querer meu, só alisar, não né? querer alisar, então só assim, química, né? O que mais a gente tem, Paulinha? Tem mais alguma coisa da Cris aí? Ai, Cris, e aí? O que é isso? Olha esse bonitinho. também é um projeto do Novembro Negro, onde que eu trabalhei um pouquinho com ele a savana, um pouco da cultura, né, ali, afro. Ali a gente tem a gente tá trabalhando com, tá vendo que tem uma figura ali onde que ele colocou o rostinho, né? Eu tava com a turminha do MG2, isso. E lá tá algum pouquinho da savana, né? Acho que eu trabalhei com um Pequeno Príncipe Preto, né? Que é tem o Pequeno Príncipe, né? Tradicional, e tem o Pequeno Príncipe Preto. Que é francês o Pequeno Príncipe. Isso, loirinho, e né? esse Pequeno Príncipe Preto, eu esqueci Pequeno o nome do Príncipe autor, Preto. mas ele trabalha, assim, aqui essa região mesmo da gente, da periferia, entendeu? Trabalhando toda essa parte da cultura afro e trazendo as personalidades negras para as crianças se identificar, né? Bacana. E aí, Cris? Isso aqui é meu grupo, né? Lá da Igreja Assembleia. Ai, que lindo. Né? Ali nós estamos, meu falecido, né, esposo, meus filhos e o pessoal ali, os adolescentes que a gente liderava ali na época. Que lindo. São bastantes, né? Bastante gente. Lindo mesmo. É um trabalho social, né? Que eu fiquei, assim, por muito tempo. Eu acho que a gente assumiu esse trabalho, se eu não me engano, em 2012. A gente ficou E você tem aquela sua amiga que você tá abraçada com ela. Tem que a Irmã Maria, né? Irmã Maria, né? Bem todo mundo tem uma Irmã Maria na vida, tem uma né? Irmã Maria. Você, no mês de Maria tem a Irmã Maria. Eu lembrei da Irmã Maria. Tem muitas Marias na minha vida, isso graças aí, a Deus. Né? Muitas Marias. E aí, Cris? Eu tava num congresso, né? Sempre importante, né? A formação. Você tá sempre se atualizando, né? Isso, esse é um congresso do sindicato, né? Da Prefeitura de São Paulo, a Profem, onde que a gente tem palestra de atualização anual. Sim. Aí todo ano vocês estão nesses congressos para se atualizar, né? 3 dias aí, onde que eles vão colocando temas atuais, pertinentes da área. A gente sempre tem que estar se atualizando, né? Bacana. Isso aí. E aí? Ai, minha cara. Aí uma outra também, eu tava contando essa aí, acho que é falando sobre máscaras africanas, né? Como começou a cultura da máscara, eles produziram máscara. Eu tava com a turminha aí do MG2, que são crianças de 3 para 4 anos, né?
E aí eu tava contando a história, você pode ver que o personagemzinho ali, ele é negro, né? Sim. Né, que eu tava contando, e eu adaptei essa história, né? Essa história que fala sobre Maté, acho que é a primeira máscara africana, e eu adaptei com um personagem negro. A Prefeitura de São Paulo, a gente tem os herês brincantes, né? Eles tentam trazer isso. Os herês brincantes são bonecos negros, né? Feito de pano. A gente ainda fala que tem que melhorar eles, que eles não estão bonitinhos, não. Né? Então, assim, são bonecos negros, indígenas, tem de outras nacionalidades. Tem, acho que é indiano, tem japonês. Então, a gente mistura tudo para que as crianças consigam ter contato com outros tipos, né? E trabalhando também não só... a gente trabalha muito assim, evitar o racismo, mas trabalhar uma cultura antirracista. Para que a criança venha se identificar e saber se proteger e identificar quando ela está sofrendo racismo. Porque muitas vezes a gente não sabia, a né, gente querida? sofre o racismo, né? Mas a gente não sabe que estava passando pelo racismo. É igual eu falo, a depressão. Muitas vezes a pessoa... ela está num processo depressivo, mas ela não sabe dar nome aos sentimentos. Por isso que já desde pequenininho a gente ensina a criança a dar nome. O que você está sentindo? Problematizando, né? A gente trabalha muito no trabalho com bullying. Então, eu fiz até uma questão com eles, são turminha do terceiro. Eu falei, você já sofreu? Então, levantou a mãozinha. E o que você sentiu? O que falaram? Então, ele vai colocar uma X situação. O que você sentiu naquela hora? Me senti triste, me senti com vergonha. Então... conseguir colocar para fora aquilo que está machucando ele, né? Para que ele possa dar nome. Porque quando a gente consegue identificar e dar nome, a gente consegue se proteger, né? Isso é para tudo. Pai, você queria... Não, eu queria que ela falasse um pouco como que você fala para essas crianças sobre Deus. Que você já teve problema com esse negócio. Eu já tive. Porque a escola é laica, né? Você não pode, né? Não pode de maneira alguma... né? Falar sobre nenhuma religião. Nenhuma religião. Mas pode falar sobre Deus? Não. Não, porque ele quer dizer... Não, porque ele fala, e se eu tenho um aluno que é ateu? E se eu tenho um aluno que é budista? Entendi. Então ele fala... Por que ele fala laico? Para você proteger a todos de tudo. Até quem é ateu. Nossa, então eu quase recebi, né, um processo PA, processo administrativo, por conta que eu fui fazer uma oração, não foi nem com as crianças, foi na reunião de pais, e eu ainda não coloquei propriamente Deus. Eu falei que existe um ser superior que cuida de nós, ainda falei para os pais, podemos fazer uma oração, independente da crença, se você é do Umbanda, não interessa. Eu falei assim, vamos fazer uma oração para que esse ser superior, porque nesse quase, gente, é muito quase a criança caiu, quase, né, esse quase foge da gente, né? A gente sabe que existe o mundo real, o mundo sobrenatural, tem coisas que você fala assim, eu quase sofri um acidente. Eu falo por mim, porque essa semana, né, tive um acidente de carro, graças a Deus a pessoa que cometeu o acidente, né? Graças a Deus não aconteceu nada, teve o prejuízo, né? Não foi culpa minha, mas esse quase eu tenho certeza que foi Deus que cuidou. Com certeza. E cada um dá um nome ao que ele acredita. E eu fui fazer essa oração e eu tive retaliação, e eu tive reclamação, e eu fui, assim, proibida de fazer. Então, assim, eu respeito, né? Tá dentro da lei, eu desrespeitei, eu arquei com o que eu fiz. Mas, à medida, assim, a prefeitura do Imbu é uma prefeitura mais flexível nessa parte, né? Então, no Imbu já é possível fazer, não tenho até o momento, né? Nenhum tipo de desacordo ou de punição ou de proibição. A hora que ocorrer, eu não vou poder fazer, porque a gente trabalha ali para respeitar as leis, né? Mas dentro da prefeitura do Imbu, eu consigo falar um pouco com eles sobre fé, porque eu falo com os pais assim, eu vejo hoje em dia muitos jovens sem sentido. O sentido de vida. Se você crê em alguém superior que está ali, que você vai se reportar, que vai te proteger, não importa aonde é. Eles têm mais sentido. E eu vejo que por essa maneira de falar assim, é laico, não pode falar, qualquer pessoa que entra ali no YouTube e fala qualquer besteira, nossos adolescentes... Eu não vou dizer nem adolescente, eu posso dizer que as nossas crianças vão segui-lo. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela não tem um valor para acrescentar, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E essas crianças, elas são levadas, elas não têm uma estrutura, porque hoje em dia, a família conduz menos a fé. Então, essa criança, ela tá solta.
a uma pessoa em desenvolvimento, a própria lei fala. Então, se eu não dou uma direção, um Tem que dar norte uma para direção. moldar, ainda que depois que ela crescer, ela vai falar, não, eu não quero o X, o A, eu quero o B, eu quero o C, mas ele sabe que tem alguém superior, ele sabe quem se referir. Né? Porque todos nós estamos sujeitos a passar por provações, por coisas difíceis. E eu acredito que anda meio perdido. Então, assim, eu sempre coloco base, sempre converso com os pais. Eu sempre oro e falo para eles crer no ser superior. Não importa se é uma religião de matriz africana, e a gente vê que tem muito preconceito, sim, com a religião de matriz africana. Já tem vezes que eles falam, ai, da macumba. Eu falei assim, o mesmo Deus que está com você é o Deus que está com ele. Existem pessoas boas fora da igreja, existem pessoas ruins dentro da igreja, né? Então, assim, eu já vou coloco daquela para premissa eles. que existem pessoas ótimas no mundo inteiro. Ó, Mas tem aquelas pessoas que estão dirigindo guerra. Existe, então, assim, eu sempre coloco, sempre tento dar um direcionamento para que eles creiam em algo e que agradeçam. Eu falo muito da gratidão. Então, todos os dias que eu chego na sala, a gente agradece. Agradecemos pelo dia, agradecemos pela família dele, agradecemos pelos professores, pelo que eles têm que comer. Pedimos para que eles sejam protegidos, e ele já tem esse hábito. Às vezes eu chego e, se eu chegar correndo, por algum motivo eu não agradeci, professora, deixa eu agradecer hoje, deixa eu. Então eles já pedem, sou uma turminha de 3º ano, eles querem. Eu já vou pela linha, eu creio que isso dá um embasamento aqui nesse podcast hoje, da linha da crença. Tem muita gente que, né, tem essa coisa, a escola é laica, eu concordo, porque ninguém acha que você falando de uma religião ou de Deus, você já vai estar internalizando. Quem dera que isso fosse possível, que fosse internalizado Deus dentro de uma criança, né? E quem dera que o ensino fosse assim, eu só falasse os números e eles pegassem com tanta facilidade, um exemplo. Porque isso não repercute só na criança, repercute no adulto. Até porque a gente vai falar de uma questão que eu acho que hoje você já fala com mais tranquilidade, né, que foi que você sofreu o luto, né, do Pedro, que é o meu cunhado, marido da Cris. Ele faleceu dia 12 de maio de 2020 e a Cris foi acolhida, né, comigo, né, Cris? Sim. Que eu era a única que não tinha filho pequeno. Ela teve que ficar longe dos meus pais. A gente passou junto, eu e os 3 filhos. E o Pedro morreu muito repentinamente e a gente está até no mês, né, da morte dele, né, Cris? Que isso ainda mexe muito com você. E coisas que eu também passei, que se não fosse Deus, né, Cris, da onde a gente tira essa força? Porque a gente quer morrer junto, né? Não tem, porque eu esse falo equilíbrio. Assim, esse equilíbrio, essa força, eu falo que a fé foi o que me segurou até aqui. Segurou, porque né? Quando eu vi o meu chão ali, né, eu fiquei 22 anos casada, né? Então, assim, de uma semana era por Covid, então eu acredito, assim, que todo mundo que perdeu alguém, principalmente de Covid, sabe do que eu tô falando. Você foi privado do ritual do enterro. Eu acredito que aquilo, a pessoa não tá mais ali. E eu tenho certeza. E aquilo não ia fazer diferença, né, para ninguém que vai. Mas o ritual de encerramento, do enterro, aquilo é nosso, né, para quem fica. E eu falo que eu fui privada disso e isso me custou muito a minha saúde mental. Custou, né? E se você não tiver uma fé, não que não é possível, mas é muito mais difícil do que eu. E olha que eu tava ali muito... achei que estava bem estruturada, né? Eu acredito que você só vai saber da educação que você teve ou da fé que você tem quando você vai passar pelo processo. Né? Então, você sabe da educação dos seus filhos quando ele está longe de você. Quando ele está embaixo de você, ele é um. Eu falo porque eu tenho 3. E você sabe da fé que você tem, não quando está tudo bem, mas quando vai tudo ruim. Porque até então, eu sempre... eu gosto muito da Eixla, né? Ela perdeu o filho, né? E eu vi muito uma coisa que ela falou e que serviu para mim. Eu estava preparada para o sim de Deus, mas para o não eu não estava preparada. Perdeu um filho adolescente com 17 anos. Ela perdeu o Matheus com 17 anos para meningite. E eu também estava preparada para o sim de Deus, né? Porque eu tive muito sim de Deus, eu tive muito sim em muitas áreas, inclusive quando eu prestei meus concursos, que era o meu sonho, e muitas coisas, e eu estava preparada. E quando eu vi o não de Deus, foi a hora que foi um momento muito difícil para mim. O luto, ele traz, né, no primeiro momento, um sentimento de raiva, né? Então, são as fases do luto, né? Eu fiquei revoltada, mas eu não sabia nem te dizer com o que era. Em alguns momentos, sim, com Deus.
né? E eu precisei de muita estrutura, de muitas Marias na minha vida orando por mim. E eu tive, assim, um pessoal da igreja, né, na época que eu estava na Assembleia, me ajudaram bastante. A minha família, que eu falo que foi o primeiro, assim, a Josi, quando mudou lá para casa, me ajudou, mas o Henrique, todos, Suporte, né? Todo mundo que eu vi ali, Leandro, todo mundo, Celso, Luana, você, né, que me acolheu. E foi tanta a família do Pedro também, né? Então eu me senti muito acolhida. E mesmo assim ainda foi muito dolorido, né? E com a ajuda de Deus, a gente vai se ressignificando. Eu acredito que a gente não... O luto, ele não passa. Eu acredito que você aprende a ser forte diante dele, né? Ele sempre vai estar lá. Sim. Só que aí você vai criando, é o que eu passando, né, com a psicóloga, ela falava, você vai ter que criar significados. Porque eu perdi o meu significado, né? Então eu não tinha mais, eu não gostava de mais nada, eu lembro. Nada. Eu gosto de chocolate, eu gosto de pizza. Eu lembro que ela falava, o que você gosta de comer? Eu falava nada. Porque eu não gostava de comer. E de dormir também não. E de assistir na televisão também não. Então eu perdi o gosto pela vida. E eu não sabia que isso era uma depressão. Eu demorei, sim. Fui empurrada pela família e para poder buscar um psicólogo. Cheguei com depressão profunda. E eu sei o quanto a minha fé me ajudou a me tirar. Então, quando eu falo para que a pessoa tenha uma fé, independente de onde ela tenha, mas os momentos a gente está passível a coisas boas e ruins acontecem com todo mundo, né? E na minha cabeça era assim, não, se eu sou boa, né? Que a gente às vezes tem que assumir, eu sou boa. Eu não ia passar nada de ruim. Então, assim, você começa a ver que o mal, ele pode vir sobre pessoas boas e ruins. Assim como o sol, a palavra de Deus fala. O sol, ele nasce sobre o justo e injusto. A palavra as coisas ruins, ela pode acontecer com o justo e injusto, mas Jesus falou assim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, ele não falou, você não vai ter aflição porque está me seguindo. Todos nós vamos mas você vai ter, né? E não foi fácil, mas eu acredito que é possível. Muito possível. Mas aí, e a rede de apoio, assim, a família, os amigos é muito importante. Tentando entrar nesse negócio da escola laica, que não se deve influenciar a nada. Mas aí você imagina, então eu acho que isso mais é que aumenta a tal da depressão. Porque você criar uma pessoa sem ter, porque você fala assim, eu amo, você ama sua filha, ela não está aqui. Como que você ama ela e ela não está aqui? Então, Deus é essa mesma coisa. Você ama ela e ela não está aqui. Então, isso daí eu acho que pode ser que eu esteja errado, os psicólogos estejam certos, a escola deve ser laica. Mas laica, e o que significa a vida? A vida é você acreditar no que você não está vendo e que amanhã vai ser melhor. Exato. E eu acredito assim, para nós, enquanto família, né? Eu penso assim, não deixa muito para a escola fazer esse papel. Porque nós somos a base, né? Escola e eu falo, eu sempre converso muito com meus alunos, embora eles sejam crianças ali de 8 anos, 9 anos, eu falo para eles assim, tem que vir de casa essa base. Tem que vir de casa o respeito ao próximo. Nós damos continuidade. E eu vejo que hoje em dia, por essa coisa muito solta, os próprios pais, a gente tem muito pais muito jovens, eu tenho pais que são mais novos que meus filhos, muito mais novos, e eu pego, então essa pessoa que veio sem base, essa criança veio sem base. E aí ele acha assim, o professor vai dar conta de tudo. Eu estudei na faculdade, eu acredito que todos, para transmitir e para auxiliar e para ser um mediador do conhecimento. Essa criança já deveria vir sabendo respeitar um adulto. E eles não vêm muitos. Não vou te dizer que são todos, muitos. Eles não vêm com valores e com princípios. E muitas vezes existe profissional bom e ruim. Se ele cair na mão de um profissional errado, ele vai formar a mente dele errada. Então, se o seu filho vier com valor, a gente vai continuar com ele. Né? Porque do mesmo jeito que a gente fala, existem pessoas boas e ruins em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu sempre tento, esses dias eu recebi um elogio, né, de uma mãe de um aluno meu, que é só Jesus. E ela falou, ai, professora, queria muito falar com você. Eu falei, lá vem pedrada. Quero muito agradecer você. Você acredita que esse menino nunca fez uma oração? E eu cheguei em casa, esse menino estava orando e falou que ia orar com a gente.
entendeu? E eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, aí falei pra ela, não posso, né? Não, mas continua, por favor. Eu vi que ele mudou. Então, assim, é bonitinho você um retorno ver ele positivo, sendo, né? E assim, Esse você vê retorno. que uma criança que não tinha uma referência começou a ter uma referência, referência. né? E isso é muito gostoso você ver que a sua missão que Deus colocou aqui na Terra está sendo cumprida, né? De fazer com que essa criança Agora, consiga diz, valorizar. Você teve né? esse elogio. E quantas pancadas você teve? Ah, você sempre tem. Nessa aqui eu não tenho, mas eu tive a outra, né? O ano passado, mas aí eu acredito que uma coisa supera a outra, né? Então, valeu pela outra pancada, valeu o elogio de agora. E principalmente quando você vê a transformação da criança, né? Porque você sabe que quando você amanhece, eu acredito que você é o que você fala, o que você pensa, o que você ouve, né? Então, nós assim, somos se a gente... o meio que a gente está inserido. Exatamente. Né? E eu vi assim, eu não sei de que é um dizer que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você anda. Onde com 5 idiotas você será o 6º. É verdade. Não, eu já ouvi falar sobre isso também. Então, assim, eu acredito assim, o que a gente puder influenciar pro bem, né? Não estou dizendo de religião, mas pro bem, pra gratidão. Isso. E eu acredito que é a missão, né? Que Deus deixa aqui, porque às vezes nem todo mundo tem a oportunidade de falar com uma criança ou tem a linguagem própria para atingir, né? Eu não sou de amaciar, não sou de ficar mimando, não. Mas eu sou muito correta, eu entro no meio da brincadeira deles, eu levo. Quando eu tenho que punir, eu punir, assim, de uma maneira, assim, tiver que ser mais enérgica, você é igual filho. Filho a gente pega no colo, abraça, depois na hora que você tem que ser mais enérgico, você vai ser. E eu vejo que as crianças, muitas vezes, eles sentem falta desse apoio. Desse controle, né? De ter alguém ali para orientar. Eles se sentem perdidos quando eles não têm isso dentro de casa. E às vezes ele vai buscar isso na escola. Eu tive esses dias que também, assim, é só Deus na minha vida, né? Deus me envia, assim, umas bênçãos. Mas o menino se enrolou, se capotou, onde esfolou o braço. Daqui a pouco cheguei lá na escola. E o que tá fazendo aqui? Eu só vim dar um abraço em você, Eu já dei aula pro tio, já dei aula pro irmão, né? Então, eu já venho da geração ali, como eu tô há 11 anos nessa escola, eu tô há 11 anos, então eu já peguei a geração. O outro já tá com mais de 20, foi lá na escola buscar. E eu achei legalzinho, né? Ele veio assim, professora, não, e eu vim, o que você veio fazer aqui? O que você tá vindo? Eu vim só abraçar, Fui lá, me deu um abraço assim na minha cintura e foi embora. Então você vê assim, mais que eu fico ali pegando no pé. Você tá deixando ali um legado, né, Cris? Você tá deixando alguma coisa. E eu concordo com o papai nesse sentido de... Eu acredito também nessa coisa de você tá deixando a religião ausente, né, embora tenha que ser laico, e eu tenho a minha opinião particular, é onde está vindo mais casos com depressão. Sim. E eu digo até particularmente por mim, porque você já me acompanhou, você sabe que eu tive episódios de depressão, que eu falo aqui nesse programa, você me acompanha, eu fiz 4 tratamentos de gravidez, 4 fertilização in vitro, eu perdi as 4, você sabe. E você foi na terceira, né, que eu acho que foi um momento que eu fiquei super triste, acho que foi em 2017, que eu estava inconsolável, você me levou para a igreja, lembra? Eu fiquei até no grupo das irmãs, que você me deu um rolo daquele papel toalha, eu usei todinho naquele... Chorei tanto que eu acho que eu me desidratei de tanto chorar. E eu senti que Deus falava comigo ali. Porque quando você está ali vulnerável, de coração aberto, Deus fala com você sim, que o tempo dele não é o tempo do homem, que é difícil a gente entender isso, né, Cris? Porque a gente vive num tempo de cronômetro, né? A gente tem um tempo... A gente está falando até de idade, que teve uma nossa convidada anterior, né, que a Vânia da Paixão, que eu amei, que você assistiu no primeiro programa de reestreia. E a gente fala que a gente já vem como mulher negra, e mulher no geral, mais do que o homem, né, Cris? A gente já vem cronometrada, né? Você passou dos 30, 40, 50, você já é uma velha. Perdeu a validade. Perdeu a validade para o mundo. E a gente está vivo, pode viver até 100 anos. Quer dizer que depois você já não tem mais validade, você tem que estar sempre, né, Cris, atrás. Eu acredito que a gente tem que estar sempre ressignificando a nossa vida, né? Fazendo o que você quer. Eu aprendi, assim, da maneira, assim, após o luto mesmo, a ressignificar. Sempre estar buscando um novo significado. Sim. Né, em meio às dificuldades, mas sempre ali buscando fazer com que você tenha um novo significado, novas coisas, novas pessoas. Sempre existe coisa melhor para viver.
Eu acredito, independente da idade. Acho que idade é um número, né? A gente vê pessoas de 20 anos que já estão velhas e a gente vê pessoas de 80 que estão jovens, né? Isso. Então, como eu. Paulinha, Eu continuo jovem. Isso aí. A gente está com 5 minutos finais. Eu vou pedir para Paulinha mostrar a foto de um bolo fit, que eu também estou na pegada fit, Cris. Você viu que eu emagreci 13 quilos. Sim. Eu fiz um bolo ali sem glúten, que eu vou começar a passar dicas da Rita, né? Dicas da Grace, de receitas fit, que eu estou tirando essa coisa do glúten, do leite, fazendo um jejum intermitente. Eu emagreci, pessoal, mas não foi com monjaro. Foi com reeducação alimentar. Esse bolo é só feito de laranja, Cris, com suco da laranja. Eu usei um adoçante de stevia e a farinha de aveia e fubá. Ele não tem trigo. Então, eu acredito também, agora saindo fora desse assunto, que paladar é uma coisa que você educa. Você concorda? Sim. Tem coisa que é ruim pra você e você vai comendo, você vai se adaptando. Eu sou totalmente contra tirar tudo de uma dieta, mas eu acho que a gente tem que ter uma educação. Inclusiva, né? Você vai incluindo algumas Você tem coisas. que, na semana, você faz assim aquela dieta de comer corretamente e pega um dia para você comer o que você quer, pizza, né? Todas essas coisas. A gente não pode fazer da comida errada um hábito diário, né, Cris? A gente tem que ir fazer força de ter uma alimentação saudável. E o podcast Rita Glam é isso, vai falar de moda, de beleza, moda que é o carro-chefe aqui, né? De comportamento, autoconhecimento e família. É um podcast completo. Hoje ele está falando de família mesmo, hoje é só família. Hoje é só família, mas a gente está falando aqui de uma situação, né? A gente voltou nessa questão religiosa, que a gente não vai cansar de falar de Deus. Eu também acredito muito que há muita depressão, eu tiro por mim, porque eu tenho um propósito. Eu falei até no programa de estreia, Cris, que eu comecei uma conexão, que eu falei com você, né? Com Deus tem 1 ano. Comecei em março, até aquela intimidade de fazer o meu devocional, de acordar às 3, 4 da manhã e ter aquele espaço meu com Deus. É impressionante como isso faz uma diferença na nossa vida, né, Cris? A Cris sempre falava pra mim quando eu tava com depressão, né, Cris? Busca, mas a gente às vezes ignora, né, Cris? É que às vezes quando você tá num processo depressivo, a gente também não pode descartar os nossos profissionais, né? Sim, eu falo que eu fiz, né, terapia, faço, e é fundamental. Então, assim, você é um conjunto, né? Você vai usando a fé e assim, não ficar, não tô dizendo que a fé, claro que eu sei que Deus é maior do que tudo, mas Deus coloca pessoas, né? Deus prepara pessoas, assim como me colocou lá na área da educação para ajudar a ensinar, existe alguém que vai ajudar a lidar com as emoções e é fundamental. Né? Mas isso não descarta a gente de buscar um profissional, porque às vezes eu tive essa resistência no começo, após o luto, né? E eu fiquei quase 8 meses, porque eu falava, não, eu vou para a igreja, não posso e não vou fazer terapia. E às vezes tem hormônio, e eu cheguei a uma depressão profunda por não ter essa visão. Hoje eu não descarto, o profissional ele precisa estar ali, precisa te orientar, porque ele estudou para isso. Mas eu acredito que a fé também é fundamental, é um conjunto, né? A fé, o exercício, a medicação se necessário, né? Então, de tudo um pouquinho. É isso então, aí. já nessa comunicação, nesse remédio aí, eu já vou dizer, o melhor remédio que eu tenho para minha depressão é plantar. Eu gosto de plantação. Exato, você tem que buscar coisas que te alegram, né? O que me faz bem é isso. Faz bem, né? Cada um busca uma coisa que dá prazer, né? Que tem significado, né? Um significado para você. É como se diz, né? Que o melhor remédio para quem está depressivo é ajudar os outros. Trabalho voluntário. Também. Que você esquece ali o seu problema pra e começa gente a focar no problema do outro. Ajudando quem está com problema, a gente esquece do problema da gente. Porque a depressão você perde o sentido, né? E quando você começa a dar um novo sentido ao que você gosta de fazer, você começa a retornar de novo, né? Todo mundo veio aqui para um propósito, né? A gente tem um propósito. E quando a gente cumpre, é hora da gente voltar. A gente tem que estar aqui, eu acho que a gente está nessa mesa hoje não é por acaso. A gente tem que estar despertando propósitos, né? Cada um tem um legado, cada um tem um propósito, seja em qual idade for. Em que período for, desde um adolescente, uma criança, né? Todo mundo tem um propósito. Deus não criou ninguém por acaso, né, Cris? Ninguém está criado por acaso. O podcast Rita Glam, ele está chegando no final. Vamos nos despedir, seu Robert. Considerações finais. Agradeço a toda essa direção, Paulinha, Glauco e Irã, tá nos dando essa oportunidade de estar aqui, dando uma boa noite à TV Mais Brasil, de todo o coração.
para todos os ouvintes, todos os espectadores. Obrigado. Cris, você deixa alguma mensagem para os pais, você como pedagoga? Eu acredito que sendo ainda o mês das mães, eu acredito que Maria. assim, que a gente possa tentar sempre fazer o melhor, né, pelos nossos filhos, né, pela nossa família. Eu agora, né, posso me encaixar aí na mãe solo, né? E hoje eu acredito que Deus coloca a gente em várias situações para que a gente possa enxergar. Hoje eu vejo como é difícil, mas é possível, né? Meus filhos são assim uma bênção, são um motivo de eu ter conseguido, né, chegar até aqui, né? Foi por eles que quando eu não queria levantar da cama eu consegui levantar. E eu posso dizer assim, eles foram a mola propulsora para que eu conseguisse me levantar. Né, mensagem para as mães, né, que vocês conseguem, nós conseguimos, né, mensagem para minha mãezinha que eu amo de coração, e Thaís, Tainá, Pedro e a turma aqui da TV Mais Brasil, né, obrigado pela oportunidade, resisti bastante, mas eu vim, sou grata a Deus, sou grata a todos, a Rita Glam, e a oportunidade está aqui. É isso aí, pessoal. O podcast chega ao final. Um beijo para nossa mãe nesse mês de maio, né? A mãe minha da Cris, a dona Vani. Um beijo a todas as mães nesse mês, as noivas, as Marias, a todas as Marias, mulheres, né, Cris? O podcast está chegando ao final. Até um próximo podcast. Um beijo a todos. Até a próxima.